Olá, eu sou a professora Solange. Hoje nós iremos dar continuidade nas aulas de arte. Estávamos falando sobre a história do bairro São Miguel Paulista, aldeia de Ururaí. Na aula passada, eu apresentei para vocês um PowerPoint, onde falávamos sobre a história, um pouco sobre a reforma, né, a construção da igreja da Capela de São Miguel Arcanjo, que é um patrimônio histórico e cultural do bairro. Então vocês viram imagens da Capela de São Miguel, conhecida como a Igreja dos Índios, mas imagens antigas, na década de 20. Viram a capela quando estava sendo reformada, né? A construção da capela ela é considerada um dos sítios arqueológicos mais antigos da cidade de São Paulo. Ela foi construída no período jesuíta. Acredita-se que foi reformada em 1622, foi restaurada pela primeira vez de 1939 a 1940, com a participação do Mário de Andrade e a orientação do arquiteto Luiz Saia. Então vocês viram imagens de obras que os historiadores consideram como sendo as mais antigas das manifestações, né, autenticamente brasileiras. Então, é uma arte colonial brasileira. Hoje, a proposta, em cima dessas imagens que vocês viram na aula passada, eu gostaria que vocês realizassem alguns registros, alguns desenhos. Observem as imagens e copiem alguns detalhes que vocês acharam interessante. Então, eu vou fazer até hoje vou fazer uma imagem. Vou tirar essa aqui e vou escolher uma imagem. Então, a ideia pode fazer no caderno de desenho ou numa folha de sulfite. Eu posso pegar uma das imagens e vou copiar essa imagem. Vou reproduzir a imagem aqui, tá? Depois que vocês fizerem, vocês podem fotografar e enviarem. Acho que não vai caber muito aqui na minha folha, mas vamos lá. A gente vai experimentando. Essa é uma pintura mural que eles encontraram nessa última restauração de 2006 a 2009 que eles fizeram, e encontraram essa imagem, esse mural, que tem 3 metros por 2,50 metros, 2,5 metros. Ela foi pintada com os tons vermelhos, vermelho, preto e branco. Na imagem vocês vão ver tem um restaurador. Ela parece um sol, né? Uns raios. Acredita-se que os índios que fizeram esses desenhos, os jesuítas traziam imagens, né? Eram trazidas imagens do que estava acontecendo na arte lá na Europa. Então, estatuetas com imagem de santos, e os indígenas reproduziam. Só que na hora de reproduzir, a gente sempre coloca um pouquinho da gente na arte, né? No trabalho que está sendo feito. Então dá para observar que algumas imagens têm os olhos amendoados, que são os olhos dos indígenas, né? Estou fazendo mais ou menos aqui, mas essa é a ideia, é copiar
pode copiar fragmentos da imagem ou copiar, reproduzir a imagem, o que vocês estão vendo, tá? Se achar que tá errado, apaga e volta de novo. Essa imagem é mais ou menos isso aí. Me aparecem uns... Essa parte de baixo não dá pra... Não tem aqui, a gente... Não tem um raio aqui, né? Só tem esses raios aqui, pronto. E aqui na lateral do mural tem algumas... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Algumas desse formato aqui. Formas ovais, ondas, né? Eu gostaria que vocês reproduzissem pelo menos os três desenhos que vocês acharem. E alguns detalhes, se vocês quiserem desenhar a igreja ou reproduzir. Tem uma imagem de um painel que foi instalado na estação de São Miguel Paulista, na CPTM, em 2015, de uma artista aqui do bairro, que é a Dineia Batatinha dos Santos. Ela é conhecida como Batatinha. Então ela fez um desenho da capela de São Miguel Arcanjo e ela colocou, assim como nós estamos pegando alguns detalhes, vocês podem observar que no desenho dela, ela trouxe também alguns detalhes que ela encontrou dentro da igreja e ela trouxe para a imagem. Tá? Boa sorte aí, então, bom desenho para vocês.